tudo que eu pedia a Deus, não sabendo que eu pedia a mim mesmo, e por isso o milagre acontecia, que é o que eu sempre ensino para vocês. Quando não era eu que fazia, era a Guinachete que fazia. E quando ela fazia ventania. Pra você ter ideia, foi em meados de 97, foi a primeira folga que eu tive, né? Antes de ser dispensado do serviço obrigatório e ir para Resende, né, na AMAN. Eu recebi folga, fui para casa do meu padrinho, que era onde eu morava, certo? E de lá, na Lagoa da Pampulha, é um pulo. Cheguei, desci a ladeira, que é uma rua muito extensa. Cheguei em frente ao museu da Lagoa da Pampulha, dei a volta por trás do museu. Isso já era noite. Noite assim, estava escurecendo, né? Naquela época o tráfego aéreo no aeroporto da Pampulha era intenso, porque o aeroporto de Confins, que é o aeroporto Tancredo Neves, ele não tinha tanta operação assim, por problemas políticos. Depois, quando o Aécio Neves foi governador, ele, em memória do avô, Tancredo Neves, conseguiu transferir os voos da Pampulha para Confins, por isso que Confins ficou movimentado, né? Mas na época, o maior movimento era no aeroporto da Pampulha. Então eu via aqueles Fokker 100 da TAM passando, aqueles aviões da Transbrasil, VASP, Rio Sul, né? Eu ficava ali na cabeceira do aeroporto, no vertedouro da lagoa, que a gente chama de chupão. Eu ficava vendo os aviões descer, os aviões subir, certo? Que eram os aviões da Rio Sul, Transbrasil, Varig, VASP, Pantanal, que tinha aviões pequenos, certo? E às vezes chegava aviões pequenos da Pan-Am. E todos os dias, às 11 horas e 45 da manhã, passava aquele Boeing 777 da American Airlines baixinho para pousar em Confins. Coisa mais linda, certo? Coisa mais linda. Então o movimento era intenso no aeroporto da Pampulha. Então eu cheguei ali atrás do museu do aeroporto da Pampulha, desculpa, atrás do museu da Pampulha, e sentei nas pedras que faz cabeceira, né, com a lagoa, e eu falei assim: em cujo Deus a presença estou, eu quero atravessar andando a lagoa para chegar do outro lado, para que todo mundo que está passando ali de ônibus indo lá para o centro de BH veja e glorifique ao Senhor. A minha paranoia era tão grande que uma passagem de Eliseu, onde ele vai a uma certa cidade, onde a água está poluída, né? Ele pega um galho de árvore, já expliquei para vocês o que era, na verdade. Quem presta atenção nos meus áudios sabe do que eu estou falando. Mas aqui é só fazendo um resumo, tá? Da minha época. Não do conhecimento que eu já tenho, mas do que eu acreditava. Então a mesma coisa eu fiz. Eu peguei um copo descartável, peguei a água da Lagoa da Pampulha, que é uma água totalmente contaminada por chumbo e ferro, certo? E quem é de Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. Lá é tão poluído que quando você passa de carro, você sente aquela carniça. Por quê? Porque as partículas de odor que fica parada no ar, elas só quebram com a pressão de outro choque, que é o choque dos veículos, né? Quando passa, o vento abre e movimenta essas partículas, elas estouram e dá aquele cheiro ruim. Porque quando você dá a volta andando na Lagoa da Pampulha, ela não tem cheiro nenhum. Porque você não tem força para dissipar o fragmento, né, dessas partículas de odor que está no ar, a ponto delas estourarem para você sentir o cheiro ruim. Por isso que lá é um ponto turístico. Mas quando você passa de carro, ônibus, caminhão, bicicleta, você está meio que encrencado. Então eu peguei aquela água poluída, esverdeada, um copo descartável,
peguei uma galinha, uma galha, e falei: assim como o Senhor operou, né? Assim como o Senhor operou o milagre para Eliseu, assim também tem que suceder comigo, porque aí eu irei ver que realmente sou um homem de Deus, mesmo o Senhor tendo feito tudo que fez por mim. Aí eu coloquei um pedacinho de galha dentro do copo com aquela água da pampulha. A água ficou branquinha, mais branca do que uma água mineral. E eu tomei, eu fazia até só. Foi só pela misericórdia de Agnachete. Porque senão eu tinha parado no João 23, intoxicado. E ali, naquela época não tinha guarda municipal, as áreas do Estado e da Prefeitura tinham os seus vigilantes patrimoniais, e ali um vigilante à espreita vendo eu fazer tudo isso. Ele viu eu fazendo tudo isso e ficou escondido. E eu não tinha a percepção do Peter Parker de saber quem estava me observando, ou se havia um perigo iminente. Era na hora que acontecia que o pau comia, né? Era papá. E assim ia. E foi aí que eu tirei o meu chinelo e falei: se sou homem de Deus, eu não vou afundar. Eu pisei na água, e parecia que tinha um vidro debaixo da água me sustentando, que eu sentia a solidez de alguma coisa. E eu andei 3 metros em cima da lagoa. E a orla, na altura do museu ali, ela é funda, ela tem 2,5 metros a 6 metros. Porque a Lagoa da Pampulha, ela não é uma lagoa natural, ela é uma lagoa artificial. Ela foi feita por máquinas, escavadeira, patrola, certo? E ali algumas nascentes apareceram e o esgoto de Contagem e de outras regiões foram derramados ali, principalmente do Parque Industrial, né? Tanto é que quando a Copasa, que é a operadora de saneamento básico de Minas Gerais, né, que trata da água, do esgoto, chama Copasa. Ela, quando desvia o esgoto, a lagoa, ela praticamente desce 2 metros do seu nível. E agora eles estão desviando as nascentes para ali, para suprir esse esgoto que está sendo desviado e tratado antes de chegar ali na lagoa. E eu caminhei 3 metros. Só que nessa época ainda eu não ouvia voz nenhuma na minha cabeça. Eu só pedia para Deus falar comigo como falava com Moisés. Ele não tinha falado. Ou seja, Agnachete não tinha falado comigo como uma voz de homem. Eu só tinha as profecias, as revelações no meu coração. Eu sentia, eu fazia. Era inspiração do Espírito Santo, né? E ali eu fui caminhando e comecei a afundar lentamente. E quando eu olho para trás, para minha retaguarda, o homem está de joelho. Esse vigia, ele está de joelho com um terço na mão, olhando para mim e dizendo: o Senhor é Deus. E aí eu voltei lentamente. Quando eu caminhei, a água estava na minha sola. Quando eu voltei, a água estava na minha canela. Eu tinha afundado um pouco. Porque a Agnachete não queria que aquilo ali fosse o exibicionismo. Porque senão ela teria que me sustentar numa mentira até hoje. Como é que ela ia me libertar disso? Como é que aquela que me adotou ia me libertar disso se ela a cada vez me alimentasse com isso?
foi até quando me foi permitido adquirir de presente esses tumores, né, de câncer, partidos do exército, por injeções que continham pigmentos radioativos. Porque o meu câncer, ele se desenvolveu na época muito rápido, ao contrário que se fosse um desenvolvimento natural, normal. E aí ela me abandonou. O eu que existia dentro de mim, que era toda aquela vitalidade, também me abandonou. Até o ponto de eu entender que não existia Deus nem Jesus e que tudo era uma balela. E quando eu tive um encontro com a Guemeresh, com o seu esposo, lá na Serra do Canastro, foi tudo maravilhoso. Então, quando eu olhei para minha retaguarda, eu vi aquele homem, aquele vigia patrimonial, dizendo: o Senhor é Deus. Aí eu coloquei a mão no ombro dele, com o meu chinelo na mão, e falei: eu preciso lavar os meus pés. Ele foi lá dentro, porque as torneiras públicas, elas são todas lacradas, né? Para não ter vandalismo. Ele foi lá dentro, pegou uma jarra e ele lavou os meus pés. O nome dele é Jairo. Ele falou: eu nunca vi um homem de Deus, eu nunca vi o Espírito de Deus estar num homem como está em você. Eu vi você tomar água da pampulha e vi ela ficar no copo transparente, translúcida, né? De verde, ela ficou branca. E você andou 3 metros em cima dessa área que é funda. E eu, com a minha mão no ombro dele, eu falei assim: assim diz o Senhor, o que você quer, Jairo, isso eu te dou. Todas as bênçãos que você sempre buscou, desde 1983, eu te dou. Depois disso, nunca mais eu vi o Jairo como vigia no Museu da Lagoa da Pampulha. Nunca. Porque o que ele pedia aconteceu. Porque eu tinha abençoado ele. O meu eu o abençoou. E a Guinachete disse amém. Muitas coisas maravilhosas. Quantas e quantas pessoas choraram, tentaram suicídio depois que eu saí da minha visita às congregações. E anos mais tarde, depois que eu fui liberto dessa imundície religiosa, eu aluguei um lugar ali no bairro Floresta, que era uma casa, e comecei a atender as pessoas sutilmente para serem curadas. Mas antes de tudo isso, eu andava nos bairros Letícia, Céu Azul, Mantiqueira, Maria Helena, Serra Verde, Santa Amélia, tudo, todos os bairros que você pensar, eu andava de calça tectel ou de calça social, camisa polo, a Bíblia na mão, porque a Bíblia na mão era o meu diferencial na rua. Chinelo havaiana, eu batia de porta em porta para levar a palavra de Deus. Eu ficava na casa da pessoa 10 minutos. Por isso que todo mundo gostava de mim. E eu nunca chegava na hora do almoço, nem na hora da janta, como muitos crentes faziam e fazem até nos dias de hoje. Nunca. E são tantas coisas que eu não vou conseguir contar tudo para vocês. Não vou. E não tem nenhuma melhor do que a outra. Todas são iguais. Por isso não vou fazer
acepção dos milagres que acontecia. Porque eu era o Deus que eu adorava e não sabia. E nos momentos excepcionais, a Guinachete me dava uma mãozinha para eu não passar vergonha. Mas nunca a soberba, a vanglória, subiu no meu coração. Nunca. Quanto mais eu me tornava um Deus, sem saber que era eu um Deus, mas atribuía a um Deus que eu não via, mas todos os dias eu via ele na frente do espelho. E não sabia que era ele. Hoje eu sei que aquele Deus que fez aqueles milagres, mesmo sem sofrer alteração genética, da qual eu sofri, eu era Deus. Eu era Deus. Quando eu falava, assim diz o Senhor, é eu que estava dizendo. Quando eu falava, olhe para o teu Deus, eu dizia para as pessoas olharem para mim. Hoje eu tenho essa interpretação. E uma vez eu passando ali, no Jardim Leblon, próximo ao antigo final do 2212A, que agora mudou de número, né? 2212A. Eu passando na rua, uma mulher estava no ponto de ônibus assim, com uma sacola na mão, cheia de remédio. Ela olhou para mim com aquela tristeza. O cobrador de ônibus estava lá com o despachante. Eles olharam para mim, todo mundo que me via ficava olhando para mim, como se eu fosse o homem mais lindo da terra. Todo mundo olhava para mim assim quando eu passava. A polícia passava naqueles Opala Comodoro, naquelas veraneio da Rotan. Eles olhavam para mim, né? Olhavam. Todo mundo. Os cachorros, todo mundo olhava. E aí, eu cheguei e falei, minha senhora, me leva lá na tua casa e me dá um pão seco com um copo de água, que eu tô com fome. Ela olhou para mim assim e falou assim, a paz do Senhor Jesus. Eu falei, a paz do Senhor Jesus. O motorista olhou para ela e falou assim, olha, o ônibus vai sair daqui 30 minutos. Se a senhora não estiver no ponto, eu te espero 5 minutos. Mas vai lá. Esse homem aí é diferente. E ela me levou na casa dela. Cheguei lá, o marido dela estava sentado numa cadeira, lendo a Bíblia. A filha mais nova estava terminando de passar pano na casa, o piso era até aqueles piso queimado, né, que você faz com xadrez, né, cimento queimado e joga xadrez para colorir. E uma outra filha, não, e o filho, o homem estava fazendo comida, e a outra filha, ela estava olhando para o teto, toda descabelada, deitada, olhando para o teto e amarrada às mãos, numa cama de hospital que foi doada para o tratamento da menina. Ela não falava, ela só ouvia e via. Do nada ela parou de falar. Ela sempre batia a cabeça na parede. Ela estava até com uma camisola toda branca, mas não era transparente. Os pés amarrados, com faixa, para ela não ficar debatendo e não se machucar. Uma sonda que caía dentro do pinico para colher, né, a urina dela. E ela estava até de fraldas, aquela fralda adulta. E ela olhando pro teto, olhando pro teto. Quando eu olhei no ombro dela assim, da camisola dela branquinha, eu vi piolho passando, piolho. A mãe dela sem graça pegou, matou um piolho na unha e falou assim, é difícil cuidar dela. Já passei Deltacide, eu tô quase raspando a cabeça da minha filha, porque
tá dando muito piolho, ela fica deitada demais, ela não anda mais. E as perninhas da menina tava fina. Na época, ela tinha 23 anos de idade. A família toda é bonita. Do pai ao filho, a filha que estava terminando de arrumar casa, a esposa. A esposa, inclusive, era cristã e tinha um cabelão assim que vinha abaixo da bunda. Muito bonita mesmo. E nova. Nova. Deveria ter uns 46 anos de idade. Mas bem conservada. E quando o homem me viu, ele olhou para mim, levantou, me saudou, porque me viu com a Bíblia na mão. Eu entrei e eu falei, me dê o pão e a água. Era para mim comer, porque eu estava com fome. E nos meus dias de folga, dos meus bicos, e depois que eu ingressei no exército, nas minhas folgas, eu fazia isso. Né? E depois que eu fui expulso do exército, eu fui morrendo por dentro. Por ter matado aqueles guerrilheiros das Farc, decapitado todos eles, esquartejado e jogado para as piranhas comerem. Aí a minha culpa e a minha desculpa, porque a culpa e a desculpa andam junto, era de que por eu ter feito aquilo o Espírito Santo tinha me abandonado, né? E ali eu morrendo de fome, porque esse pão francês com água, ele enche ou ele te deixa com o estômago mais oco, né? E com isso eu olhei para ela e falei, olha, a princípio o pão era para mim, mas eu vou fazer outra coisa. Pedi ela uma vasilha, cortei o pão em 3 pedaços, peguei a água que estava no copo, até um copo azul, daqueles de joguinho que você compra em loja, né? Derramei a água do copo dentro da vasilha, peguei cada pedaço de pão, que eram os 3, um pão molhado eu coloquei na testa, o outro na altura do umbigo e o outro em cima do dedão do pé, porque o pé dela estava junto, para ela não debater e amarrado, né? Eles juntaram as pernas dela, amarraram com faixa, depois esticaram a faixa, amarrando ela por baixo da cama, para que ela não ficasse louca e debatesse, quebrasse as pernas, caísse no chão, ou resolvesse levantar e agredir os irmãos, né? Que é a irmã e o irmão e o pai. Então eles eram precavidos. E por orientação médica, psiquiátrica, ela tinha que ficar daquele jeito. Então não era crime. Mesmo porque a família optou por fazer o tratamento em casa. E a casa limpinha, cheirosa. Eu lembro disso até hoje. Eu tô contando isso pra vocês agora, tá me vindo tudo na mente. Na hora que eu cheguei, que eu olhei pra ela, ela só olhava pro teto. Quando ela não tava olhando pro teto, tava com o olho fechado. Ela virou o rosto, olhou pra mim e sorriu. A mãe dela já achou estranho, o pai, o irmão. Eu lembro até que a mãe falou assim, vai lá meu filho, desliga o arroz que ele tá queimando. Ele foi lá, correu, desligou, voltou apreensivo. Tinha mais casas no fundo, os parentes, sem a gente fazer barulho nenhum, nem conversar alto, foi subindo, porque tinham que testemunhar aquilo. E aí, eu falei assim, tudo bem, Kátia? Ela sorriu. E na mesma hora, ela falou, tudo bem. Quando ela falou, tudo bem, todo mundo da família dobrou o joelho e começou a glorificar a Deus. A tesoura estava em cima de uma mesa de bar, aquelas mesas que dobram, né? Que é aquelas mesas de latão, que é onde ficavam os medicamentos, a tesoura e o rolo de faixa e o pacote de fralda. Eu fui lá, peguei a tesoura,
cortei as faixas que estavam amarrando ela e falei: pega esse pão que está na tua testa e come, porque assim diz o Senhor teu Deus, eu mesmo, o teu Senhor, te dou a vida novamente. Ela levantou a mão direita, pegou o pão que estava na testa, comeu, o pão que estava no umbigo comeu, sentou na cama, pegou o que estava no pé, que nessa altura já tinha caído para o lado por causa do movimento dela, e comeu. Ela olhou para mim, me abraçou e disse: hoje Deus entrou na minha casa. Levantou, abraçou a família inteira, pegou todos os medicamentos que estavam na mesa, os medicamentos que estavam na sacola da mãe, porque a mãe, tão atordoada, tinha ido na farmácia popular e pegou medicamentos errados. E foi uma confusão. Ela pegou tudo, debulhou, e de acordo com que ela debulhava do envelope do medicamento, os comprimidos, caíam no chão, e ela falava: nunca mais, nunca mais. Enquanto todo mundo estava orando, gritando, chorando, eu saí pela porta, fui embora. Nunca mais essa família me viu novamente. Mas eu sei que cada um deles está vivo. E quando eu faço a minha supervisão no mundo, eu olho cada pessoa que passou por mim. Dos 140 cegos, a todos os 637 que se levantaram contra mim e morreram de parada cardíaca, de neurisma, de AVC, de infarto fulminante, ou atropelamento, ou esmagamento, ou qualquer coisa. Todos me são testemunha. Porque a primeira vez que eu fui em Nírio, todos foram colocados na minha frente, inclusive meu pai, que eu não conheci em vida.